Olá, turma! Vou fazer agora a correção aqui no nosso canal da prova aplicada para o concurso da Polícia Civil de São Paulo para o cargo de investigador de polícia. Vamos às nossas questões. Começo aqui na questão número 3. As questões sobre interpretação de texto estarão disponíveis lá no nosso curso de português VUNESP. Considere a passagem do segundo parágrafo. O turismo representa para muitos um modo de se reapropriar do mundo. Aí aparece aqui a locução. Só que antes a experiência da viagem era decisiva. Voltávamos diferentes do que éramos ao partir. No contexto, a expressão destacada introduz uma oração que estabelece com a anterior, é bom a gente já decifrar aqui também, marcar aqui, relação cujo sentido é de que. Este só que, será que ele expressa uma ideia de contraste, condição, consequência, causa ou tempo? Apareceu causa nas alternativas? Venha aqui e coloque primeiro. A causa ocorre primeiro e vai levar a uma consequência. O turismo representa para muitos um modo de se reapropriar do mundo, só que antes a experiência. Será que eu poderia falar, no entanto? Aí você vai se lembrar de que mas, porém, contudo, no entanto, entretanto, todavia. Vou colocar mas, que é mais fácil, do mundo. Mas antes a experiência da viagem era decisiva, certinho. Então aqui nós temos uma ideia de que contraste pode ser substituído por mas, porém, contudo, no entanto, entretanto, todavia. Só que até algum tempo não era usada essa locução na linguagem formal. Mas agora também já encontramos aí nos textos a presença de só que. Tem conjunção? Observe o sentido e a ideia que ela estabelece. Só que antes a experiência, mas antes. Então aqui nós observamos o quê? Uma oposição, ou seja, um contraste, como fala na alternativa B. Tempo aqui, a VUNESP cobra muito a conjunção quando. Se tem condição, vai aparecer se e caso também são muito cobradas pela VUNESP. A frase do segundo parágrafo, visitou lugares com os quais eu ainda me limito a sonhar, permanece em conformidade com a norma padrão de regência verbal e com sentido compatível ao do texto original com o verbo destacado, substituído por, nem vou voltar ao texto, regência, eu preciso saber. Aqui você já observa o que? Esse quais aqui é um pronome relativo. Pronome relativo ele vai retomar um termo, um substantivo anterior. Então, observe. Visitou lugares com os quais ainda me limito a sonhar. Quem sonha, sonha com alguma coisa. Eu uso muito o exemplo. Este é o livro de que gosto. Na nossa aula de revisão para o concurso da Polícia Civil tinha uma questão contemplando regência. Então, ele sonha com. Aí você observa o quê? A preposição exigida pelo verbo transitivo indireto aqui, ela virá onde? Antes do pronome relativo. Olha aqui. Os quais poderiam ser substituídos por que não poderia? Observe. Visitou lugares que ainda me limito a sonhar. Com os quais me limito a sonhar. Então, você observa que o que pode ser substituído por qual ou os quais. Aqui você já identificou que eu tenho o quê? Uma preposição. Esta preposição que vem antes do pronome relativo, ela é exigida pelo verbo sonhar. Quem sonha, sonha com alguma coisa. Então, entendeu? Visitou lugares com os quais eu ainda me limito a imaginar. Eu imagino o quê? Verbo transitivo direto. Se é verbo transitivo direto, não pode ter a preposição. O examinador vem aqui na alternativa A. Mas aqui o sonhar tinha o com antes. Então aqui também vai ter o com? Não. Eu sonhei com você. Eu imaginei com você? Não. Eu imaginei a situação. Visitou lugares os quais eu ainda me limito a fantasiar. Eu fantasio o quê? Os lugares. Verbo transitivo direto, você observa que não tem preposição. Verbo transitivo direto não tem preposição. Visitou lugares dos quais ainda me limito a idealizar. Eu idealizo o quê? Verbo transitivo direto. Se é verbo transitivo direto, vai ter preposição? Não tem a preposição de. Visitou lugares nos quais eu ainda me limito a almejar.
Eu almejo o quê? Um mundo melhor. Verbo transitivo direto não pode ter a preposição em. Visitou lugares dos quais eu ainda me limito a pensar. Ah, eu pensei de você? Não, eu pensei em você. Então, o correto aqui seria o quê? Visitou lugares nos quais eu ainda me limito a pensar. Por quê? Quem pensa, pensa em alguma coisa. A preposição exigida por este verbo aqui, ela virá antes do pronome relativo. A preposição exigida pelo verbo sonhar, que quem sonha, sonha com, ela veio antes do pronome relativo. Matou a charada? Na nossa aula de véspera tinha uma questão perfeita igual a esta. Vamos marcar a alternativa que, com a inserção da vírgula na passagem do texto, a redação atende à norma padrão de pontuação. Tem vírgula, você se lembra de quê? SVC e também suveca, não tem como fugir disso daqui. Já disse, não pode separar por vírgula o sujeito do verbo e nem o verbo do complemento. Agora só se encontra gente que volta sem ter sido tocada minimamente pela fascinação. SVC. Não posso separar o que? A locução verbal, o verbo, ela foi tocada pela fascinação. Então, aqui eu tenho o verbo e aqui eu tenho o complemento. Não posso separar por vírgula, vamos deixar a vírgula aqui, o verbo do complemento. Ah, mas isso daqui não é um adjunto adverbial expressando uma circunstância? Sim. Então, deveriam ter duas vírgulas ou nenhuma. Porque se eu colocar uma só, está errado. Se forem duas, correto. O turismo representa o quê? Um modo, então ali eu tenho o verbo e aqui eu tenho o objeto direto, que é um complemento verbal. Não posso separar o verbo do complemento por vírgula. Se forem duas, ok, mas uma não. Ocorre também que todos os locais tendem a se parecer. E dessa vez a globalização tem tudo. Então nós temos aqui. Quem tem tudo a ver? A globalização. Todos os locais aqui, vamos lá, sujeito. Então, eu uso vírgula antes da conjunção aditiva e quando forem sujeitos diferentes. Então, a alternativa C está correta. Ocorre também que todos os locais tendem a se parecer e dessa vez a globalização tem tudo a ver com a história. Certinho. Se quisesse ter colocado e dessa vez também entre vírgula, não teria problemas. O que você tem de se lembrar é isso. No caso do SVC, não pode ter uma vírgula. Se forem duas, provavelmente um adjunto adverbial intercalado. Ele virá separado por vírgula se for de curta extensão. Ainda dando sequência, hoje os locais de peregrinação real fazem. Aí você vem aqui. O que faz? Os locais fazem. Então, o sujeito do verbo não pode ser separado por vírgula. As principais ruas das grandes cidades se parecem. Verbo, simples assim, gente. Não posso separar o sujeito do verbo por vírgula, então não tenho essa vírgula aqui. Lembre-se de quê? Do SVC. Agora, contemplando acentuação, se tem acentuação, você já sabe, comece pelas proparoxítonas. São acentuadas em atendimento à mesma regra, então aqui você tem de observar a mesma regra de acentuação gráfica, as seguintes palavras do texto. Obrigatória, vamos só até aqui, obrigatória experiência. Então aqui também você já observa sábios. Todas elas aqui terminam em ditongo crescente. Eu acentuo o quê? As paroxítonas terminadas em ditongo crescente. Então, obrigatória, experiência e sábios, a alternativa A está correta, são acentuadas pela mesma regra. Você, ela é o quê? Uma palavra oxítona. Aqui eu já tenho o quê? Palavra paroxítona, também paroxítona, descarto. Fé é o quê? Um monossílabo tônico. Acentuamos os monossílabos tônicos terminados em A, E, O. Então, monossílabo. E já física, ela é o quê? Proparoxítona, já descarto. Competência é o quê? Paroxítona. Fé é o quê? Monossílabo. Obrigatória, eu já sei que é uma paroxítona. E possível também paroxítona, mas a primeira é monossílabo. Possível é o quê?
paroxítona, hábito, proparoxítona, todas são acentuadas. Quando eu falei para você começar da proparoxítona, você já sabe o que vai ocorrer. Todas são acentuadas, então aqui você já localizaria a alternativa E e a alternativa C já descartaria. Então, paroxítona, proparoxítona e ciência, lá de ciência exata, acesse agora o nosso site, cienciaexata.com e venha fazer parte da nossa turma CIEX. Lá temos cursos de nível fundamental, médio e superior da banca VUNESP. Ciência é o quê? Paroxítona. 2 paroxítonas e 1 proparoxítona. Vou descartar a alternativa. A única aqui que são acentuadas as palavras pela mesma regra é a alternativa A. Considere as passagens do texto. No contexto em que estão inseridos, os termos destacados expressam sentidos. Se tem sentidos, você já sabe. Ideia também, aqui está contemplando conjunção. Olha aqui, lá nas minhas aulas eu falo, sempre que você se deparar com para mais verbo no infinitivo, ou seja, os verbos parar, parer e parir, ainda brinco. Mas não tem o verbo parer, é só para você se lembrar. Sempre que tiver para mais verbo no infinitivo, eu já sei que vai expressar uma ideia de finalidade, não é isso? Observe. Submeter-se às aulas de educação física para quê? Com qual objetivo, com qual finalidade? Obter seu diploma. Então, finalidade é a segunda, nada de oposição, nem modo, nem causa, finalidade, nem origem. Gabaritamos a questão simplesmente sabendo parar, parer e parir. O menino me olhou como se eu viesse de Saturno. Então, aqui é o modo que ele olhou, não é isso? De que jeito ele olhou? Como se eu viesse de Saturno, ou seja, ele olhou de um modo estranho. E depois nós temos aqui uma ideia de causa. Em outras palavras, os especialistas deveriam se impor por sua competência. Se tem causa nas alternativas, já venha e coloque primeiro. Então, essa causa aqui você já consegue identificar o quê? Que é aquilo que ocorre primeiro. Primeiro eles têm a competência e depois eles vão se impor. Letra D de dado. Assinale a alternativa em que a frase redigida a partir do texto está correta de acordo com a ortografia e também o uso da crase. 2 assuntos. Comece por aquele mais fácil. Será que discussão na nossa aula de véspera para este concurso também? Eu falei para vocês sobre, os nossos alunos sabem, sobre o dedim, teti, ou seja, quando os verbos terminam em der, dir, mir, ter ou tir, nós vamos usar 2 S's ou S. Observe só o verbo compreender. Compreender aqui vem de quê? De compreensão, não é isso? Então, compreender, compreensão. Ou seja, terminou em dedinho TT, eu vou usar S. Então, discussão vem de qual verbo? Discutir. Discutir, então, se terminou em dedinho TT, discussão é com 2 S's. Já venho aqui, descarto a primeira alternativa. Parece vigorar na sociedade atual certa obsessão. Inclusive, tinha esta palavra lá no nosso simulado, na nossa aula de véspera. Obsessão certinho. É a mesma coisa de obcecado, que também com S. Em relação, se tem relação, é relação a alguma coisa. Mas o A de prática deu A com acento indicativo de crase. Em relação ao ato deu ao, nós usaremos crase letra B de bola correta. A certa insensatez, que isso? 3 consoantes juntas aqui? Não, insensatez é só N e S. Mas aqui eu poderia ir pela crase que eu tenho mais facilidade? Certinho. Exercícios aqui é palavra no masculino, não uso crase. Algumas universidades ainda estão hesitantes, faltou o H. Vamos corrigir aqui. Então, hesitantes quanto a abolir, não uso crase antes de verbo. 2 possibilidades, você vai começar por aquela mais fácil. Qualquer aqui é o quê? Um pronome indefinido. A VUNESP gosta muito, principalmente o pronome toda e suas variações. Toda, alguma, alguém, quem, qualquer, certa, não uso crase, descarto também. Ela é considerada por muitos imprescindível, é com S, C.
e não teria crase aqui também antes do pronome indefinido qualquer. Letra B de bola está correta. No trecho, esse ambiente nos dá mais recursos materiais e vida mais longa do que a desfrutada por qualquer geração anterior. Estabelece uma relação de que? Tem conjunção? Observe o sentido da frase. Então, vamos voltar lá. Esse ambiente nos dá mais recursos materiais e vida mais longa do que a desfrutada por qualquer geração. Então, aqui você já observa o quê? Uma ideia de comparação. Então, apareceu lá mais alguma coisa, mais, aqui, vou colocar mais, e aqui vai aparecer um adjetivo, e depois vem o do que, eu já sei que é comparação. Se é comparação, subordinação, então, uma relação de subordinação, aquelas que são dependentes entre si, cujo sentido é de quê? De comparação. Então, simples assim. Bastava você identificar aqui, vida mais longa do que a desfrutada. É um comparativo de superioridade, cujo sentido é de comparação. Nada de consequência, nem de proporção, nem de explicação, nem de conclusão. Considere o seguinte trecho redigido a partir do texto, em conformidade com a norma padrão de concordância verbal e nominal. Tem concordância verbal, você já sabe. Primeiro, identifique o sujeito e depois você vai se lembrar de que o verbo concorda com o sujeito em número e pessoa. Como os caçadores-coletores viviam em um ambiente em que era ou eram escassos os alimentos? Aí você vai fazer a pergunta. O que era escasso? Os caçadores ou os alimentos? Os alimentos eram escassos. Então, aqui em que eram escassos os alimentos. Calóricos, ao encontrar algum fruto doce, atiravam-se ou atirava-se a ele com avidez? Atiravam-se. Quem que praticava essa ação? Os caçadores atiravam-se a ele, não é isso? Então, atiravam-se também, atirava-se, Bunesp, muito boazinha. Letra C, decoração está correta, não é isso? Com a avidez de quem tem a certeza de ser o quê? Afortunado. Então, quem é afortunado? Então, observe. A ele com a avidez de quem tem a certeza de ser afortunado. Além da pressa em ingerir rapidamente o alimento devido ao receio de surgirem concorrentes dispostos. Eu começaria pelo dispostos aqui. Então, aqui os concorrentes é o quê? Um substantivo. E dispostos é o quê? Um adjetivo. Aí você vai se lembrar de que o adjetivo vai concordar com o substantivo em gênero e número, masculino e plural, masculino e plural. Então, descartaria, deixaria só essas duas alternativas aqui. Então, os concorrentes dispostos. Então, letra C gabarita a questão. Então, agora a próxima questão contempla o quê? Colocação pronominal. Você pegou a sua prova, você que fez prova recentemente para a PCSP, você já escreveu lá o quê? Enéas 4Ps, lá no nosso curso falo muito sobre isso. Então, são as palavras atrativas. A psicologia evolutiva tem dedicado-se. Ok, apareceu aqui o quê? Uma locução verbal, verbo auxiliar e verbo principal no particípio. Se o verbo principal está no particípio, o pronome oblíquo ato não pode vir depois. Se for gerúndio ou infinitivo, pode vir antes ou depois, mas particípio não pode. Atualmente ainda, olha o A de Enéas 4Ps. Ainda é o quê? Um advérbio. Advérbio é palavra atrativa. Ainda se considera. Jamais é o quê? Palavra negativa. Olha ou um advérbio. Olha o N de Enéas 4Ps. Jamais se soube. Nossa forma de organização resume-se certinho. Tem palavra atrativa? Não tem Enéas 4Ps. Então, nós teremos um caso de ênclise, que é quando? Quando o quê? O pronome vem depois do verbo. Se conhecendo a natureza, não inicio as palavras com os pronomes oblíquos átonos. É o caso do te amo. Pode até falar,
mas se for escrever, diga amo-te muito. Lembre-se disso. Então, aqui letra D está correta. Show de bola?